Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos explorar uma descoberta que está mudando a forma como entendemos o início do universo. Astrônomos começaram a encontrar galáxias enormes quando o cosmos ainda era extremamente jovem. Algo que ficou conhecido como galáxias impossíveis no amanhecer cósmico, o desafio lançado pelo telescópio James Webb às teorias que descrevem o crescimento das primeiras estruturas do universo. Já perceberam como às vezes uma única observação pode desafiar décadas de teoria? Acreditávamos que o início era marcado por uma construção lenta. No entanto, o James Webb revelou massas titânicas surgindo quase instantaneamente após o Big Bang. Como poderiam sistemas tão evoluídos existir em um estágio tão primitivo da cronologia universal? Nesta história, vamos percorrer o que os astrônomos acreditavam sobre o amanhecer do universo, entender por que essas novas observações causaram tanto espanto e acompanhar as explicações que tentam responder se o cosmos cresceu mais rápido do que pensávamos ou se falta alguma peça fundamental na nossa teoria. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende desse apoio. E o que é rápido para você nos ajuda imensamente a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos por que as descobertas recentes do telescópio espacial James Webb causaram um impacto tão profundo na comunidade científica mundial, precisamos primeiro voltar no tempo e entender os pilares sobre os quais construímos o nosso conhecimento sobre o cosmos. Durante décadas, a nossa visão sobre o nascimento do universo foi guiada por um modelo elegante e lógico, conhecido como formação hierárquica de estruturas. Esse conceito sugere que o universo não surgiu pronto, com grandes galáxias e estruturas complexas espalhadas pelo vácuo, mas que ele foi construído de forma paciente, tijolo por tijolo, ao longo de escalas de tempo imensas. Tudo começou logo após o evento inicial que chamamos de Grande Explosão, em um momento em que o universo era um lugar extremamente quente, denso e quase perfeitamente uniforme. Naquela época, a matéria não estava organizada em estrelas ou planetas, mas sim distribuída como uma névoa fina de gases primordiais, composta principalmente por hidrogênio e hélio. À medida que o espaço se expandia, essa névoa começava a esfriar, mas ainda levaria muito tempo para que a primeira luz brilhasse novamente. Entramos então em um período fascinante e misterioso da história cósmica que os cientistas chamam de Idade das Trevas. Imaginem um intervalo de tempo que durou centenas de milhões de anos, onde não existia uma única estrela sequer em todo o firmamento. O universo era um oceano de escuridão absoluta e silêncio térmico. No entanto, mesmo nessa ausência de luz, algo muito importante estava acontecendo nos bastidores da realidade. A força da gravidade, agindo de forma silenciosa e incansável, estava começando a trabalhar sobre as minúsculas irregularidades na densidade daquela matéria primordial. Havia regiões onde o gás era apenas ligeiramente mais denso do que em outras, e essas pequenas concentrações de massa começaram a atrair mais e mais matéria ao seu redor. Esse processo é o que chamamos de colapso gravitacional, e ele é o motor fundamental que impulsiona a evolução de tudo o que conhecemos no céu. Dentro dessa narrativa tradicional, o modelo hierárquico prevê que as primeiras estruturas a se formarem foram muito pequenas. Seriam aglomerados de estrelas diminutos, muito menores do que a nossa Via Láctea, que surgiriam lentamente das profundezas dessa escuridão. Essas primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população 3, teriam sido colossais e compostas puramente pelos gases do início do universo, brilhando intensamente e morrendo rapidamente em explosões monumentais. Somente após o surgimento dessas primeiras luzes é que o universo teria começado a se organizar de forma mais complexa. A ideia central era que essas pequenas unidades de matéria iriam, com o passar dos bilhões de anos, se fundir umas com as outras através de colisões e interações gravitacionais. Era um processo de crescimento gradual, onde pequenas galáxias se tornariam galáxias médias e, eventualmente, após muito tempo,
grandes espirais e elípticas como as que observamos hoje ao nosso redor. Essa progressão lenta era considerada uma verdade quase absoluta, porque ela era sustentada por simulações de computador extremamente avançadas e por observações feitas por outros telescópios poderosos. De acordo com esses cálculos, seria fisicamente impossível que uma galáxia massiva, contendo bilhões de estrelas, existisse apenas algumas centenas de milhões de anos após o início de tudo. O tempo necessário para que a gravidade reunisse tanta matéria e para que tantas gerações de estrelas nascessem era simplesmente longo demais para caber na infância do universo. Por isso, quando olhávamos para o passado profundo, esperávamos encontrar apenas pequenos pontos de luz tênue, embriões de galáxias que ainda estavam aprendendo a crescer. O modelo de concordância cosmológica nos dizia que o amanhecer cósmico era um processo de paciência infinita, uma transição suave entre o vazio das trevas e a complexidade das grandes estruturas. Para entender a escala desse crescimento, precisamos pensar na rapidez com que a matéria se move e se aglutina. No início, as flutuações de densidade eram tão pequenas que a gravidade precisava de eras inteiras para vencer a expansão do universo e puxar o gás para dentro de poços de potencial. Esse gás, uma vez concentrado, precisava esfriar o suficiente para se fragmentar e formar estrelas. Todo esse ciclo de resfriamento e formação estelar tem um ritmo próprio, uma espécie de relógio biológico do cosmos que não pode ser apressado sem uma razão física muito forte. Os cientistas acreditavam que esse relógio era bem conhecido. Nós tínhamos uma cronologia clara. Primeiro, o nascimento das primeiras estrelas individuais. Depois, a união dessas estrelas em pequenos grupos e, muito mais tarde, a formação de núcleos galácticos organizados. Era uma escada de complexidade que subíamos degrau por degrau, sem saltos bruscos ou atalhos inesperados. Além da matéria comum que podemos ver, existe também a influência da matéria escura, que desempenha o papel de um esqueleto invisível para o universo. No modelo tradicional, a matéria escura forma grandes halos, ou nuvens invisíveis, que servem como berços para as galáxias. A matéria comum cai para dentro desses halos de matéria escura e ali começa a se organizar. Como a matéria escura interage apenas através da gravidade, o crescimento desses halos também segue o ritmo da hierarquia cósmica. Halos pequenos se fundem para formar halos maiores. Toda a estrutura do universo, desde a teia cósmica até os grandes superaglomerados, parece seguir essa regra de que o grande vem do pequeno e o complexo vem do simples. Essa era a base sólida sobre a qual toda a cosmologia moderna estava ancorada. Uma visão de um universo que se desenvolve com uma ordem previsível e constante. No entanto, para testar essa teoria até o seu limite, precisávamos de um instrumento que pudesse olhar além do que qualquer outro já tinha olhado. Precisávamos de uma máquina do tempo que conseguisse captar a luz emitida quando o universo tinha apenas uma fração minúscula de sua idade atual, cerca de 500 milhões de anos. Olhar para essa época é um desafio tecnológico imenso, porque a luz que viajou por tanto tempo foi esticada pela expansão do universo, tornando-se infravermelha e invisível aos olhos humanos, e até mesmo aos telescópios ópticos convencionais. O que estava escondido naquela escuridão primordial era o teste definitivo para o nosso modelo de formação hierárquica. Se encontrássemos o que esperávamos, o modelo estaria confirmado. Se encontrássemos algo diferente, estaríamos diante de uma revolução na nossa compreensão sobre as leis que governam o crescimento da matéria em larga escala. Portanto, o cenário inicial que temos é o de um universo que sai de uma fase de uniformidade total para uma fase de organização lenta, onde a gravidade é a mestre de obras e o tempo é o recurso mais necessário. Nós construímos uma história onde o amanhecer do universo era uma aurora gradual, onde as primeiras luzes eram fracas e as primeiras estruturas eram modestas. Essa narrativa era reconfortante porque fazia sentido com tudo o que víamos no universo mais próximo e maduro. Nós aceitamos que as galáxias, assim como os seres vivos, precisavam de uma infância longa para atingir a maturidade. Mas o que acontece quando abrimos uma nova janela para o passado e descobrimos que o universo pode ter tido pressa?
O que acontece quando as regras de crescimento que consideramos universais parecem ter sido ignoradas nos primeiros instantes da criação? Esse é o ponto de partida para a atenção que o James Webb trouxe à luz, desafiando a nossa percepção de que entendíamos perfeitamente como o cosmos se tornou o que é. É fundamental perceber que o modelo hierárquico não era apenas uma sugestão, mas uma previsão matemática rigorosa baseada na relatividade geral e na física das partículas. Quando dizemos que as galáxias deveriam ser pequenas no início, estamos falando de uma conclusão derivada da quantidade de matéria disponível e da velocidade com que a gravidade pode operar. Se encontrarmos uma estrutura que não deveria estar lá, não estamos apenas encontrando um objeto curioso. Estamos encontrando uma rachadura na base da nossa catedral de conhecimento. Estamos sendo forçados a reconsiderar se a nossa compreensão da gravidade, da matéria escura ou da própria dinâmica do gás primordial está completa. O amanhecer cósmico, que antes era uma fronteira teórica bem definida, tornou-se de repente um território desconhecido e surpreendente, onde as galáxias impossíveis começaram a surgir da escuridão para nos contar uma história diferente daquela que estávamos acostumados a ouvir dos nossos livros de texto. Imagine a imensidão desse desafio. Estamos tentando reconstruir a história de 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, usando apenas pequenos fótons de luz que sobreviveram a uma jornada inconcebível pelo espaço. Cada dado que recebemos é precioso, e cada imagem é uma janela para um passado que nunca pensamos ser capazes de observar com tanta clareza. O modelo hierárquico nos deu um mapa, um guia sobre o que esperar quando essa luz finalmente chegasse até nós. Esse mapa nos dizia para procurar por pequenas centelhas no escuro, por pequenos aglomerados de estrelas que mal estavam começando a se transformar em galáxias. Estávamos preparados para ver o nascimento humilde do universo estruturado, uma infância marcada pela simplicidade e pelo crescimento pausado sob o domínio da gravidade. Foi com essa expectativa, com esse modelo sólido e bem estabelecido, que a humanidade lançou ao espaço a sua ferramenta mais sensível e sofisticada, pronta para confirmar o que pensávamos saber, ou para ser surpreendida por uma realidade muito mais complexa e majestosa do que jamais ousamos imaginar nos nossos cálculos mais audaciosos. Para compreendermos como essas galáxias impossíveis foram encontradas, precisamos imaginar o cotidiano de uma das maiores conquistas da engenharia humana, o telescópio espacial James Webb, que vive em um estado de vigília constante em um ponto muito específico do espaço. Imaginem um lugar situado a cerca de 1.500.000 quilômetros de distância da Terra, em uma região de equilíbrio gravitacional que os astrônomos chamam de Ponto de Lagrange 2. Ali, longe do calor emitido pelo nosso planeta e da luz ofuscante do Sol, o telescópio executa uma rotina silenciosa de capturar luzes que estão em viagem há bilhões de anos. O James Webb não percebe o universo da mesma forma que os nossos olhos. Ele sente a realidade através do calor, operando em comprimentos de onda que chamamos de infravermelho. Essa é a chave para a sua vivência diária. Ele precisa se manter extremamente frio, em temperaturas próximas do zero absoluto, para que o seu próprio calor não atrapalhe a percepção das luzes mais fracas e distantes que já existiram. Essa vivência tecnológica é o que permite ao telescópio atravessar as densas nuvens de poeira cósmica que escondem o nascimento das estruturas. No seu cotidiano operacional, o James Webb atua como um explorador do tempo profundo, voltando o seu enorme espelho banhado a ouro para as regiões mais vazias do céu. O que imaginamos ser um vácuo absoluto, para o Webb, é um campo repleto de informações ancestrais. A luz que ele recebe foi esticada pela expansão do universo, um fenômeno que chamamos de desvio para o vermelho. Imaginem a luz de uma galáxia que nasceu como um brilho azul intenso, e após viajar por 13 bilhões de anos, através de um espaço que não para de crescer, chega até o telescópio, transformada em um calor sutil e invisível para nós. Captar essa transformação é a tarefa diária desse gigante solitário, e foi justamente nesse exercício de paciência e precisão que as primeiras inconsistências começaram a surgir na nossa teoria.
A rotina de observação do James Webb é meticulosa e segue um planejamento rigoroso. Ele não tira apenas fotografias, ele decompõe a luz em espectros, analisando a composição química e a distância de cada ponto luminoso que encontra. No amanhecer cósmico, onde esperávamos encontrar apenas o caos de gases se resfriando, o telescópio começou a registrar assinaturas de galáxias que parecem estar em um estágio de maturidade avançado. Imaginem a surpresa dos pesquisadores ao processarem os dados e perceberem que objetos tão massivos já estavam plenamente formados apenas 300 ou 400 milhões de anos após o início de tudo. No dia a dia da ciência, isso representa uma mudança de paradigma, pois é como se encontrássemos uma cidade moderna em uma camada arqueológica onde deveriam existir apenas ferramentas de pedra. O funcionamento do telescópio exige um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis para manter a sua sensibilidade. De um lado, o calor escaldante do Sol atinge as camadas de proteção, enquanto do outro, os instrumentos operam em um frio profundo e estável. Essa dualidade é o que permite a vivência do tema da descoberta. Para entender o início quente e denso do universo, precisamos de uma ferramenta que seja o lugar mais frio do sistema solar. Cada hora de exposição do espelho ao céu profundo revela camadas de história que estavam ocultas pelo limite tecnológico de instrumentos anteriores, como o telescópio espacial Hubble. Enquanto o Hubble captava principalmente a luz visível e via o universo até certo ponto, o Webb rompeu essa barreira, permitindo-nos sentir a presença de matéria onde antes víamos apenas o vazio. Vocês conseguiriam imaginar a rotina de um dado científico que viaja pelo espaço e depois é transmitido para a Terra através de ondas de rádio? Esses dados são o que dão vida à nossa investigação. Eles trazem informações sobre a massa dessas galáxias, sobre quantas estrelas elas possuem e quão rápido essas estrelas estão nascendo. O que o James Webb encontrou foi uma atividade frenética. No amanhecer cósmico, o universo não parecia estar apenas começando de forma tímida. Ele parecia estar em um estado de produção em massa de estrelas. Essa vivência do tema nos mostra que o cosmos primordial era um lugar de densidade extrema e de interações muito mais rápidas do que o previsto. No cotidiano dos astrônomos que analisam esses dados, o sentimento é de um misto de empolgação e cautela. Cada nova galáxia identificada como impossível passa por uma série de testes de validação. É preciso garantir que a luz observada não está sendo mascarada por poeira ou por buracos negros supermassivos que poderiam fazer uma galáxia pequena parecer muito mais brilhante e massiva do que realmente é. Esse processo de refinação faz parte da rotina científica, onde a busca pela verdade exige que questionemos até mesmo as descobertas mais fascinantes. No entanto, à medida que mais e mais desses objetos são catalogados, a realidade de que o universo jovem era povoado por gigantes torna-se cada vez mais difícil de ignorar. A vivência desse tema também se manifesta na forma como entendemos a nossa própria posição no tempo. Ao observarmos essas galáxias distantes, estamos sentindo o pulso de um universo que ainda não tinha o nosso Sol ou a nossa Terra. Estamos aprendendo que as raízes da nossa existência são muito mais profundas e que a complexidade da matéria surgiu com uma velocidade que nos deixa perplexos. O cotidiano da astronomia moderna não é mais apenas sobre observar o que existe agora, mas sobre entender como o agora foi construído tão rapidamente no passado. Imaginem a precisão necessária para que o James Webb aponte para uma direção específica do céu por dezenas de horas seguidas. Ele precisa compensar o seu próprio movimento orbital para manter o foco em pontos de luz que são mais fracos do que a chama de uma vela vista da Lua. Essa estabilidade soberba é o que permite que ele capture os detalhes que revelam a estrutura dessas galáxias precoces. Descobrimos que elas não são apenas pontos desorganizados, mas que algumas já mostram sinais de discos e rotação, características de galáxias que tiveram tempo de se estabilizar. Como essa estabilidade foi alcançada em tão pouco tempo é a pergunta que ecoa diariamente nos corredores dos institutos de astrofísica em todo o mundo. A rotina do telescópio é uma ponte entre o micro e o macro.
Para entendermos o tamanho monumental dessas galáxias, o James Webb analisa a luz no nível atômico, identificando elementos químicos como oxigênio e carbono que foram forjados nas primeiras estrelas. A presença desses elementos em galáxias tão jovens nos diz que pelo menos uma geração inteira de estrelas já tinha nascido, vivido e morrido antes mesmo de observarmos aquela luz. Isso acelera o relógio do universo ainda mais, sugerindo que o amanhecer cósmico começou muito antes e de forma muito mais intensa do que jamais imaginamos. Portanto, a vivência desse tema através dos olhos do James Webb nos ensina que a natureza tem formas de superar as nossas expectativas teóricas. O cotidiano dessa missão espacial é um lembrete de que o conhecimento é um processo vivo e que o universo é sempre mais rico do que as simulações que criamos para tentar explicá-lo. Enquanto o telescópio continua sua vigília silenciosa no ponto de Lagrange 2, ele continua a nos enviar fragmentos de uma realidade que nos obriga a reconstruir o nosso entendimento sobre o tempo e a matéria, um fóton por vez. Essa é a rotina da descoberta, um ciclo constante de observação, espanto e a busca incessante por respostas em meio à imensidão iluminada do passado. Para avançarmos em nossa compreensão, precisamos mergulhar nos mecanismos invisíveis que governam a construção de tudo o que existe no espaço profundo. Vamos entender como a matéria se organiza, saindo de um estado de gás difuso para se tornar uma estrutura complexa e brilhante. O processo fundamental que rege o nascimento de uma galáxia depende de um equilíbrio delicado entre a força da gravidade, que tenta puxar tudo para o centro, e a pressão do calor, que tenta empurrar a matéria para fora. No início do universo, esse jogo de forças acontecia em uma escala de densidade que mal conseguimos conceber. Imaginem que, para uma galáxia se formar, grandes nuvens de hidrogênio e hélio precisam se resfriar. Sem o resfriamento, o gás permanece quente e agitado demais para que a gravidade consiga colapsá-lo em estrelas. Nas teorias tradicionais, esse resfriamento era um processo lento, mediado por moléculas simples que levavam milhões de anos para dissipar a energia térmica para o espaço. A estratégia da natureza para criar as primeiras estruturas envolvia o que chamamos de halos de matéria escura. Imaginem uma estrutura invisível, mas imensamente massiva, que funciona como uma âncora gravitacional. A matéria comum, composta pelos átomos que conhecemos, é atraída para dentro desses halos. Uma vez lá dentro, o gás começa a se acumular no fundo desses poços gravitacionais. O mistério que o telescópio espacial James Webb trouxe para a nossa mesa é que esse acúmulo parece ter acontecido com uma eficiência assustadora. Nas galáxias que chamamos de impossíveis, a taxa com que o gás foi convertido em estrelas desafia os limites do que considerávamos fisicamente provável. Em vez de um processo gradual e ineficiente, onde apenas uma pequena fração do gás se tornava luz, o universo primitivo parece ter operado em um regime de hipereficiência, transformando quase toda a matéria disponível em sóis monumentais em um piscar de olhos cósmico. Para que vocês consigam compreender a profundidade desse problema, pensem na rapidez com que as estrelas precisam nascer para formar uma galáxia de 100 bilhões de massas solares em apenas 500 milhões de anos. Isso exigiria que a galáxia estivesse produzindo centenas de novas estrelas todos os anos, sem interrupção. Para efeito de comparação, a nossa Via Láctea, que é uma galáxia madura e saudável, produz apenas 1 ou 2 estrelas por ano. Estamos falando de fábricas estelares, que operavam centenas de vezes mais rápido do que qualquer coisa que observamos no universo atual. Esse mecanismo de formação acelerada é um dos elementos mais profundos que os cientistas estão tentando decifrar agora. O que permitiu que o gás esfriasse tão rápido? Haveria alguma propriedade da matéria no início do tempo que ainda não mapeamos em nossos laboratórios? Outro mecanismo essencial que precisamos considerar é o papel do que chamamos de retroalimentação, ou feedback. Em galáxias normais, quando as primeiras estrelas massivas nascem e eventualmente explodem como supernovas, elas lançam ondas de choque e calor para o espaço ao redor.
Esse processo geralmente expulsa o gás restante e interrompe a formação de novas estrelas, funcionando como um termostato natural que impede a galáxia de crescer rápido demais. No entanto, nas observações do amanhecer cósmico, parece que esse termostato não estava funcionando ou foi ignorado pela força bruta da gravidade. As galáxias continuaram a crescer e a acumular massa, ignorando as explosões violentas que deveriam ter limitado o seu tamanho. Isso sugere que os poços de gravidade criados pela matéria escura naquela época eram tão profundos e poderosos que nem mesmo as supernovas mais energéticas conseguiam impedir a queda imparável de novo gás para o centro. Vamos imaginar agora a estrutura interna dessas galáxias impossíveis. Elas não são apenas amontoados de estrelas. Os dados sugerem que elas possuem núcleos densos e, em muitos casos, buracos negros supermassivos que já habitavam seus centros quando o universo era um bebê. A presença desses buracos negros tão cedo é outro quebra-cabeça mecânico. Um buraco negro precisa de tempo para consumir matéria e crescer até atingir milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. Se eles já existiam em tamanhos colossais no amanhecer cósmico, então a estratégia de crescimento do universo incluiu caminhos que ainda não compreendemos totalmente, talvez envolvendo o colapso direto de imensas nuvens de gás sem passar pela fase de estrelas individuais. A análise profunda desses dados é feita através da espectroscopia, uma ferramenta que permite ao James Webb ler a luz como se fosse um código de barras químico. Ao observar os elementos presentes nessas galáxias precoces, descobrimos que elas já estavam enriquecidas com metais. Na astronomia, chamamos de metais qualquer elemento mais pesado que o hidrogênio e o hélio, como o oxigênio, o carbono e o ferro. Esses elementos só são criados no coração das estrelas. Se o James Webb detecta oxigênio em uma galáxia que existiu apenas 400 milhões de anos após o Big Bang, isso significa que gerações inteiras de estrelas já tinham nascido e morrido para espalhar esses metais pelo espaço. Isso comprime a cronologia de uma forma que deixa os pesquisadores incrédulos. O tempo entre o silêncio da Idade das Trevas e a complexidade química de uma galáxia madura tornou-se incrivelmente curto. As estratégias de simulação computacional estão agora sendo revisadas para tentar reproduzir o que o telescópio está vendo. Os cientistas tentam ajustar as variáveis. E se a matéria escura não for tão fria quanto pensávamos? E se a radiação das primeiras estrelas ajudou, em vez de atrapalhar, o resfriamento do gás em regiões vizinhas? Essas são perguntas de bastidores que buscam encontrar uma lógica mecânica para o impossível. A ciência avança justamente quando o mecanismo observado não se encaixa na engrenagem teórica. O que estamos presenciando não é apenas a observação de objetos distantes, mas o teste de estresse de toda a nossa compreensão sobre a dinâmica dos fluidos e a termodinâmica em escalas universais. É importante perceber que o universo primordial era muito mais denso. Como o espaço era menor, a matéria estava muito mais próxima uma da outra. Essa proximidade pode ter facilitado colisões e fusões galácticas em uma frequência muito maior do que a que vemos hoje. Imaginem um tráfego intenso de estruturas em um espaço reduzido, onde cada encontro resulta em uma fusão que dobra o tamanho da galáxia. Essa estratégia de crescimento por fusão violenta pode ser uma das chaves para explicar como o tamanho adulto foi atingido tão cedo. No entanto, mesmo com essa densidade, a velocidade da construção continua sendo um desafio para as leis da física que usamos para descrever como o gás flui para dentro das galáxias. Além disso, temos a questão da luminosidade. Algumas dessas galáxias são extraordinariamente brilhantes. Isso poderia ser explicado por uma população de estrelas muito diferentes das que conhecemos hoje. Estrelas que eram muito mais massivas e eficientes em brilhar do que o nosso Sol. Se o amanhecer cósmico foi povoado por esses gigantes estelares, a aparência de uma galáxia poderia ser muito mais imponente do que o seu peso real em estrelas sugeriria. No entanto, os dados de massa obtidos pelo James Webb parecem confirmar que não se trata apenas de brilho, mas de substância real. Há muita massa concentrada naqueles pontos de luz, e essa massa é o que coloca o modelo hierárquico sob uma pressão tão grande.
O que estamos descobrindo é que o universo possuía uma capacidade de organização interna muito mais vigorosa do que supunhamos. Os mecanismos de formação de estruturas não eram processos lentos e hesitantes, mas sim explosões de criatividade gravitacional. Ao entendermos esses elementos profundos, percebemos que a história do cosmos não é uma linha reta de progresso calmo, mas uma narrativa marcada por períodos de atividade frenética e transformações radicais. O James Webb não está apenas nos mostrando fotos de galáxias. Ele está nos revelando as entranhas da máquina universal, mostrando que as engrenagens do tempo e da matéria giravam com uma velocidade e uma força que mal começamos a mapear. Ao considerarmos tudo isso, sentimos que a base da nossa investigação está se expandindo. Cada dado novo sobre a eficiência estelar, sobre o papel dos buracos negros primordiais e sobre o resfriamento do gás no início do tempo, nos aproxima de uma nova física. O amanhecer cósmico deixou de ser um conceito abstrato para se tornar um laboratório de condições extremas, onde as galáxias impossíveis agem como testemunhas de um passado muito mais dinâmico. Estamos aprendendo a ler essas novas regras, a entender que a natureza não está presa às nossas limitações de imaginação e que, se as galáxias estão lá, é a nossa teoria que precisa encontrar a ponte para alcançá-las. A tranquilidade com que o conhecimento agora flui nos permite absorver essa complexidade sem pressa, entendendo que cada peça desse quebra-cabeça mecânico é essencial para decifrarmos a origem de tudo o que vemos quando olhamos para o céu profundo. Dentro desta jornada pelo tempo profundo, chegamos a um ponto onde a curiosidade científica se encontra com o mais puro mistério. Neste segmento, vamos explorar as curiosidades e os achados raros que o telescópio espacial James Webb trouxe à tona, revelando segredos que estavam ocultos pela vastidão dos milênios. Um dos maiores mistérios que surgiu logo nas primeiras imagens de campo profundo foi o que os pesquisadores apelidaram informalmente de quebradores do universo. Esse nome, embora pareça dramático, reflete uma tensão real. São galáxias que parecem possuir muito mais massa do que o modelo padrão permitiria para uma época tão precoce da história cósmica. Imaginem pontos de luz que, ao serem analisados, revelam-se sistemas contendo centenas de bilhões de estrelas, quase tão massivos quanto a nossa própria Via Láctea, mas existindo quando o universo tinha apenas 5% da sua idade atual. A descoberta desses objetos não foi apenas uma surpresa. Foi um choque que forçou os astrônomos a olharem novamente para os seus cálculos fundamentais sobre o amanhecer do universo. Um dos segredos mais intrigantes que o James Webb começou a desvendar diz respeito aos pequenos pontos vermelhos que aparecem nas suas observações mais sensíveis. Esses objetos são minúsculos em termos de tamanho aparente, mas brilham com uma intensidade infravermelha que sugere uma densidade de estrelas ou uma atividade central fora do comum. O grande mistério aqui é identificar o que realmente está produzindo toda essa luz. Seriam galáxias extremamente compactas, onde as estrelas estão comprimidas em um volume muito menor do que o normal? Ou estaríamos observando a infância violenta de buracos negros supermassivos? Esta é uma descoberta rara, porque nunca antes havíamos conseguido detectar objetos tão pequenos e distantes com tamanha clareza espectral. Vamos entender que no início do tempo, a distinção entre uma galáxia e um buraco negro pode ser muito mais tênue do que imaginamos, e esses pontos vermelhos podem ser o elo perdido que explica como as grandes estruturas do cosmos começaram a se organizar de forma tão eficiente. Existe um mecanismo secreto que os cientistas estão tentando mapear, relacionado à eficiência com que o gás se transforma em estrelas. No universo que observamos ao nosso redor hoje, o processo de formação estelar é bastante lento e desperdiça muito combustível. No entanto, as galáxias impossíveis do amanhecer cósmico parecem ter operado sob uma lógica de urgência. Uma das hipóteses mais fascinantes é que as condições físicas do universo primordial, sendo muito mais densas e quentes, permitiam que o gás colapsasse de forma quase total, sem as interrupções causadas pelas explosões de supernovas que vemos em galáxias modernas. Isso seria um achado raro na física,
um estado de formação estelar contínua e massiva que não obedece aos limites de autorregulação que conhecemos. Imaginem nuvens de hidrogênio tão vastas e sob tanta pressão que não tinham outra escolha a não ser se transformar em milhões de sóis em um intervalo de tempo que, na escala cósmica, seria equivalente a um único suspiro. Outro mistério profundo reside na idade das estrelas dentro dessas galáxias. Ao analisar a cor e o espectro da luz, os instrumentos do James Webb encontraram indícios de populações estelares que já parecem velhas. Isso cria um paradoxo temporal. Como uma galáxia pode ter estrelas velhas se o próprio universo onde ela habita ainda é extremamente jovem? Esse segredo sugere que o verdadeiro amanhecer cósmico pode ter ocorrido muito antes do que os 300 ou 400 milhões de anos que estimávamos anteriormente. Talvez as primeiras estrelas tenham começado a brilhar apenas 100 milhões de anos após o início de tudo, operando em um regime de escuridão que ainda não conseguimos penetrar totalmente. Essa possibilidade nos faz questionar se o nosso mapa da cronologia universal possui páginas em branco que o telescópio está apenas começando a preencher. Vamos descobrir também o enigma dos buracos negros que habitam o coração dessas galáxias precoces. Nas teorias tradicionais, um buraco negro leva bilhões de anos para acumular massa e se tornar um gigante. No entanto, o James Webb encontrou evidências de buracos negros com milhões de vezes a massa do Sol, em uma época em que eles mal deveriam ter tido tempo de nascer. O segredo por trás disso pode estar em um processo chamado colapso direto, onde em vez de uma estrela morrer para formar um pequeno buraco negro, uma nuvem inteira de gás colapsa sob o seu próprio peso, criando um gigante de forma instantânea. Esse mecanismo seria uma descoberta revolucionária, pois mudaria completamente a nossa visão sobre quem veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro central. Parece que, no amanhecer cósmico, essas duas entidades cresceram em uma simbiose frenética, desafiando a nossa percepção de que o crescimento deve ser sempre lento e hierárquico. Além disso, há o mistério da poeira cósmica. Geralmente, a poeira é o subproduto de gerações de estrelas, que morreram e espalharam elementos pesados pelo espaço. Encontrar grandes quantidades de poeira em galáxias tão jovens é como encontrar cinzas em uma fogueira que acabou de ser acesa. Isso nos conta o segredo de que o ciclo de vida estelar no início do universo era incrivelmente rápido. Estrelas colossais nasciam e explodiam em poucos milhões de anos, enriquecendo o meio interestelar com uma velocidade que os nossos modelos atuais mal conseguem explicar. Cada grão de poeira detectado pelo James Webb nessas distâncias recordes é uma testemunha silenciosa de uma atividade estelar que foi muito mais intensa do que qualquer coisa que a humanidade já tenha testemunhado no universo local. Um achado raro e particularmente desafiador é a estrutura morfológica dessas galáxias. Esperávamos encontrar apenas amontoados irregulares de gás e estrelas, formas caóticas resultantes de um universo ainda em formação. No entanto, algumas dessas galáxias apresentam discos definidos e braços espirais, que sugerem uma estabilidade rotacional surpreendente. Como uma estrutura complexa e organizada como um disco galáctico pode se formar e se estabilizar em tão pouco tempo? O segredo pode estar na viscosidade do gás primordial, ou na influência oculta da matéria escura, que pode ter agido como um molde muito mais rígido e eficiente do que supunhamos. Sentir essa organização em meio ao que deveria ser o caos inicial nos dá uma nova perspectiva sobre a força da gravidade como arquiteta do cosmos. À medida que o James Webb continua a esquadrinhar o céu, ele nos revela que o universo não é apenas um lugar de leis fixas, mas um lugar de surpresas constantes. O mistério das galáxias impossíveis é, na verdade, um convite para expandirmos a nossa imaginação científica. Estamos descobrindo que o amanhecer cósmico não foi um despertar lento e silencioso, mas sim uma explosão de luz e forma, onde estruturas gigantescas surgiram da escuridão com uma majestade que não esperávamos. Esses achados raros são as peças de um quebra-cabeça que estamos apenas começando a montar, e cada segredo revelado nos mostra que o passado do universo
é muito mais rico, complexo e acelerado do que os nossos livros de física ousaram prever. Estamos diante de uma nova era de descobertas, onde o impossível torna-se o ponto de partida para um entendimento mais profundo sobre a origem de tudo o que existe. Para compreendermos a magnitude do que essas galáxias representam, precisamos imaginar como uma única peça de informação pode gerar ondas de choque que atravessam todos os campos da física moderna. O impacto das descobertas do James Webb não se limita apenas à astronomia, ele atinge o âmago da nossa compreensão sobre a matéria, o tempo e as leis que regem a estrutura de tudo o que conhecemos. Quando percebemos que galáxias massivas já existiam no amanhecer cósmico, somos forçados a questionar a nossa conexão com o modelo padrão da cosmologia, conhecido como Lambda-CDM. Esse modelo é o mapa que usamos para descrever a evolução do universo desde o instante inicial, e ele se baseia na ideia de que a matéria escura e a energia escura ditam o ritmo de tudo. Se as galáxias cresceram mais rápido do que esse mapa previa, então a nossa compreensão sobre a própria natureza da matéria escura pode estar incompleta. Vamos imaginar a matéria escura como um esqueleto invisível que sustenta o universo. Durante décadas, acreditamos que esse esqueleto levava centenas de milhões de anos para se tornar denso o suficiente para atrair gás e formar grandes galáxias. No entanto, a conexão que o telescópio estabeleceu mostra que esse processo pode ser muito mais vigoroso. Se a matéria escura for capaz de se aglutinar de forma mais eficiente do que imaginávamos, isso impacta diretamente a física de partículas. Talvez a matéria escura não seja tão fria e passiva quanto os nossos laboratórios terrestres sugerem. Essa interdependência entre o que acontece no macrocosmos, nas galáxias mais distantes, e o que acontece no microcosmos das partículas elementares é um dos maiores pontos de tensão e fascínio da ciência atual. O impacto dessas galáxias impossíveis também se estende para a nossa compreensão sobre a química do universo. Para que o James Webb tenha detectado a presença de elementos pesados, como oxigênio e carbono, tão cedo, é necessário que o ciclo de vida das estrelas tenha sido frenético. Isso altera a nossa visão sobre a origem da vida. Se os blocos fundamentais da química complexa já estavam sendo forjados apenas algumas centenas de milhões de anos após o início de tudo, isso significa que as condições para a existência de planetas e, potencialmente, de ambientes habitáveis podem ter surgido muito mais cedo na história cósmica do que jamais ousamos sonhar. A história do universo não é apenas uma sucessão de eventos isolados, mas uma teia de conexões onde o nascimento de uma galáxia no amanhecer cósmico prepara o terreno para a existência de mundos bilhões de anos depois. Sentir o peso dessas descobertas é compreender que a ciência é um processo de constante revisão. O impacto de encontrar algo que desafia os modelos tradicionais de formação hierárquica nos mostra que a nossa investigação está apenas começando. Existe uma conexão profunda entre a eficiência com que o gás se transforma em estrelas e o equilíbrio térmico do universo jovem. Se o gás esfriou mais rápido, então as propriedades térmicas do hidrogênio primordial precisam ser reavaliadas. Isso afeta a forma como entendemos a era da reionização, o momento em que a luz das primeiras estrelas limpou a névoa de gás neutro que preenchia o espaço. Tudo está interligado: a massa das galáxias, o brilho das primeiras estrelas e a transparência do universo que percorremos mentalmente hoje. Vocês conseguiriam imaginar como seria se tivéssemos que mudar a nossa escala de tempo para todo o cosmos? O impacto cronológico é imenso. Se o crescimento galáctico foi acelerado, talvez a própria idade do universo, estimada em 13 bilhões e 800 milhões de anos, precise de um refinamento mais preciso. Não que o universo seja necessariamente mais velho, mas a forma como a matéria se moveu dentro desses anos parece ter sido muito mais dinâmica. Essa conexão entre a observação e a teoria nos obriga a criar simulações computacionais cada vez mais complexas, tentando entender como a gravidade conseguiu vencer a expansão do espaço de forma tão precoce e eficiente. A interdependência entre a tecnologia de observação e o desenvolvimento teórico é outro ponto fundamental.
Sem a sensibilidade infravermelha do James Webb, continuaríamos acreditando que o amanhecer cósmico era um lugar vazio e monótono. O impacto da tecnologia aqui é o de um revelador de verdades que estavam escondidas sob o desvio para o vermelho da luz. Ao descobrirmos essas estruturas, estamos também validando novos métodos de medir distâncias e massas em escalas universais. Cada galáxia catalogada como impossível serve como um ponto de dados que nos ajuda a calibrar a nossa compreensão sobre como a energia viaja pelo vácuo. Vamos compreender que essas descobertas também afetam a forma como prevemos o futuro do universo. Se o início foi tão intenso e massivo, o que isso nos diz sobre a taxa de expansão atual e o destino final da matéria? Existe uma conexão direta entre o impulso inicial de formação de estruturas e a influência da energia escura, que hoje afasta as galáxias umas das outras. Compreender o amanhecer é, na verdade, compreender a biografia completa do cosmos. O impacto das galáxias precoces é como encontrar um capítulo perdido no início de um livro que muda a interpretação de todo o final da história. A relação com outras áreas da física, como a dinâmica de fluidos e a magnetohidrodinâmica, também é profunda. Para explicar como tanto gás caiu para dentro dessas galáxias sem ser repelido pela pressão de radiação, precisamos de novos modelos físicos. Talvez campos magnéticos primordiais tenham desempenhado um papel crucial em guiar a matéria para os núcleos galácticos. Essa interconexão de forças mostra que o universo jovem era um laboratório de física extrema, onde as regras que observamos em galáxias calmas e maduras como a nossa ainda estavam sendo testadas e levadas ao limite. Ao percorrer essas ideias, notamos que o desafio lançado pelo James Webb é um presente para a curiosidade humana. O impacto cultural de saber que o nosso entendimento sobre o início de tudo está sendo refinado nos dá uma sensação de humildade e fascínio. Estamos percebendo que o universo possui uma capacidade de organização interna que supera as nossas expectativas matemáticas mais rigorosas. A conexão entre a luz infravermelha captada por um telescópio a 1.500.000 quilômetros da Terra e a nossa compreensão sobre a origem dos átomos no nosso corpo é o que torna essa jornada tão especial. Portanto, os impactos dessas descobertas são vastos e duradouros. Eles conectam a formação das primeiras estrelas à química da vida, a natureza da matéria escura à física de partículas e a cronologia do passado ao destino do futuro. As galáxias impossíveis não são apenas objetos distantes. Elas são o motor que está impulsionando a próxima grande revolução científica. À medida que tentamos entender como elas surgiram tão rápido, estamos, na verdade, aprendendo as regras mais fundamentais de como a energia se torna matéria e como a matéria se organiza para formar a beleza complexa que flutua no vazio. Cada nova evidência é um fio que puxamos para desenredar o mistério do amanhecer cósmico, revelando um universo muito mais vibrante, conectado e surpreendente do que jamais imaginamos. Para compreendermos a dimensão do que essas galáxias representam, precisamos olhar para além dos dados matemáticos e mergulhar no impacto que elas exercem sobre a nossa própria identidade como espécie. A história da humanidade sempre foi marcada por uma necessidade profunda e quase instintiva de olhar para o céu e buscar respostas para a origem de todas as coisas. Ao longo dos milênios, passamos de observadores que viam nos pontos de luz seres divinos ou sinais do destino para uma civilização capaz de construir máquinas que flutuam no vácuo e captam a luz de 13 bilhões de anos atrás. O desafio lançado pelo telescópio espacial James Webb, a nossa compreensão do universo, é, na verdade, um desafio à nossa própria humildade. Descobrir que o cosmos foi capaz de se organizar em estruturas monumentais de forma muito mais rápida do que prevíamos, nos coloca em uma posição de aprendizes constantes diante da majestade da natureza. Essa relação com o conhecimento é uma das características mais belas da nossa trajetória cultural e social. Cada vez que a ciência encontra algo que rotula como impossível, ela está, na verdade, revelando uma limitação temporária da nossa imaginação e das nossas ferramentas teóricas. A existência de galáxias massivas no amanhecer cósmico não deve ser vista como uma falha,
mas como um convite para que a humanidade refine sua percepção sobre a realidade. Existe um impacto histórico profundo em perceber que a cronologia que criamos para o universo pode precisar de ajustes. Isso nos lembra que a ciência não é um conjunto de verdades estáticas, mas um processo vivo e dinâmico que se alimenta da dúvida e do espanto. Sentir que o universo é mais complexo do que imaginávamos nos conecta aos primeiros filósofos e astrônomos, que, com ferramentas muito mais simples, também tentavam decifrar o mistério da existência sob o manto estrelado da noite. Vocês conseguiriam imaginar o esforço coletivo necessário para que esses fótons de luz chegassem até o nosso entendimento? A construção e o lançamento do James Webb envolveram décadas de trabalho, milhares de mentes brilhantes e a colaboração de diversas nações. Esse é um impacto social imenso, pois mostra que quando a humanidade se une em torno de um objetivo comum de descoberta, somos capazes de superar fronteiras tecnológicas que pareciam intransponíveis. A busca pelas galáxias impossíveis é um testemunho da nossa curiosidade insaciável e da nossa disposição de investir recursos e tempo em perguntas que não possuem uma utilidade prática imediata, mas que alimentam a alma do conhecimento humano. Esse tipo de projeto fortalece os laços entre as diferentes culturas, pois o céu que o telescópio observa é o mesmo céu que pertence a todos nós, independentemente de onde estejamos no globo terrestre. Além disso, existe uma conexão biológica e química muito forte entre nós e essas galáxias remotas. Como já discutimos, a presença de elementos pesados como o oxigênio e o carbono nessas estruturas precoces nos diz que o ciclo de vida e morte das estrelas começou muito cedo. Nós somos literalmente feitos de poeira de estrelas. Os átomos que compõem o nosso corpo, o ferro no nosso sangue e o cálcio nos nossos ossos foram forjados no coração de gigantes estelares que viveram e morreram há bilhões de anos. Ao descobrirmos que as primeiras fábricas químicas do universo já estavam operando com força total no amanhecer cósmico, estamos, na verdade, descobrindo as raízes mais profundas da nossa própria existência física. Saber que o universo preparou o terreno para a vida com tamanha antecedência nos dá uma nova perspectiva sobre a raridade e a preciosidade da nossa presença no cosmos. O impacto cultural dessas descobertas também se manifesta na forma como ensinamos às futuras gerações sobre o nosso lugar no tempo. Ao apresentarmos o universo como um lugar de mistérios que ainda estão sendo desvendados, estamos estimulando a curiosidade e o pensamento crítico nos jovens. A ideia de que existem galáxias impossíveis é uma ferramenta pedagógica poderosa, pois mostra que ainda há muito o que descobrir e que as grandes revoluções científicas não ficaram presas no passado de nomes como Galileu ou Einstein. Elas estão acontecendo agora, em tempo real, através das transmissões de dados que descem do espaço profundo para os nossos computadores. Isso cria um sentimento de participação na história, onde cada pessoa que se interessa pelo tema torna-se parte dessa jornada de descoberta coletiva. Vamos refletir também sobre a sensação de perspectiva que o estudo do passado profundo nos proporciona. No cotidiano da vida humana, muitas vezes nos perdemos em preocupações imediatas e problemas de pequena escala. No entanto, ao compreendermos a imensidão das galáxias que surgiram no início dos tempos, somos lembrados da escala monumental da realidade em que habitamos. Esse entendimento promove um tipo de paz intelectual e uma valorização da vida em todas as suas formas. Se o universo levou bilhões de anos de evolução complexa, de colisões galácticas e de explosões de supernovas para chegar ao estágio onde a consciência humana pode finalmente tentar compreendê-lo, então a nossa existência é uma conquista extraordinária da matéria e da energia. A relação com a humanidade também passa pela forma como a arte e a poesia se inspiram nessas descobertas. O termo amanhecer cósmico já carrega em si uma carga poética imensa, evocando a imagem de um despertar de luz após uma longa noite de escuridão. Escritores, cineastas e músicos encontram nessas narrativas científicas o material necessário para criar obras que exploram o sublime e o desconhecido. A ciência fornece os fatos,
mas é a nossa sensibilidade humana que os transforma em histórias que nos emocionam e nos fazem sonhar. A existência de estruturas gigantescas, onde não deveriam existir, alimenta o senso de maravilha que é a base de toda a criatividade humana. O impacto das galáxias impossíveis também nos força a lidar com a nossa finitude e com a imensidão do vácuo. Algumas pessoas podem sentir uma ponta de melancolia ao perceberem quão pequenos somos diante de tal grandeza, mas a perspectiva científica nos oferece um caminho diferente, o de sentir orgulho por sermos a parte do universo que desenvolveu a capacidade de olhar para trás e entender sua própria origem. Nós somos o universo se observando, e o James Webb é o nosso olho mais aguçado. Essa interdependência entre o observador e o objeto observado é um dos temas mais profundos da filosofia da ciência e nos conecta de maneira íntima ao tecido da realidade. Socialmente, a democratização do acesso a essas descobertas é um marco importante. Hoje, as imagens e os dados processados do telescópio são disponibilizados para o mundo inteiro quase simultaneamente. Qualquer pessoa com acesso à rede pode sentir o mesmo espanto que um doutor em astrofísica ao ver as primeiras luzes do amanhecer cósmico. Essa transparência e compartilhamento do conhecimento são essenciais para uma sociedade que valoriza a razão e o progresso. A ciência deixa de ser um segredo de laboratório para se tornar um patrimônio da humanidade, inspirando discussões em salas de aula, em mesas de café e em reflexões solitárias antes do sono. Por fim, a relação entre essas galáxias e a humanidade é uma história de coragem intelectual. É preciso coragem para admitir que os nossos modelos estavam incompletos e para abraçar a incerteza que os novos dados trazem. O fato de estarmos dispostos a questionar décadas de teoria em favor de evidências observadas é o que nos diferencia e nos permite evoluir. O amanhecer cósmico nos ensina que o conhecimento é uma jornada sem fim e que cada resposta encontrada abre a porta para 10 novas perguntas. Ao aceitarmos que o universo tem segredos que ainda não entendemos, estamos demonstrando uma maturidade como espécie que valoriza a busca pela verdade acima de qualquer dogma. Sentir a conexão entre a luz dessas galáxias e a nossa vida cotidiana é perceber que fazemos parte de um fluxo contínuo de energia e organização. A história dessas estruturas impossíveis é a nossa própria história prévia, contada em uma linguagem de infravermelho e gravidade. Ao percorrermos esse caminho mental, entendemos que o cosmos não é um lugar hostil e estranho, mas sim o berço majestoso de onde viemos. A tranquilidade que essa compreensão nos traz permite que encaremos o desconhecido não com medo, mas com uma curiosidade serena e segura. Estamos todos viajando juntos através do tempo, e as galáxias do amanhecer cósmico são os faróis ancestrais que iluminam o nosso caminho de volta para casa, na direção da compreensão total de quem somos e de onde viemos. Ao olharmos para o horizonte do que ainda está por vir, percebemos que as descobertas sobre as galáxias impossíveis no amanhecer cósmico são apenas o primeiro capítulo de uma longa e fascinante renovação no nosso conhecimento. O futuro desse tema é marcado por uma expectativa vibrante, onde cada novo dado enviado pelo telescópio James Webb servirá como uma bússola para nos guiar por territórios ainda mais profundos da realidade. Nos próximos anos, a tendência é que as observações se tornem cada vez mais detalhadas, saindo da fase de detecção inicial para uma fase de análise minuciosa. Os cientistas não estão apenas procurando por mais galáxias, eles estão buscando entender a anatomia interna de cada uma dessas estruturas gigantescas. Isso envolve o uso intensivo da espectroscopia para mapear o movimento dos gases e a distribuição das estrelas com uma precisão que, até pouco tempo atrás, era considerada impossível para objetos situados a tamanha distância. Uma das inovações mais aguardadas no futuro próximo é a integração dos dados do James Webb com a nova geração de telescópios terrestres que estão sendo construídos em desertos de alta altitude ao redor do mundo. Um desses gigantes é o telescópio extremamente grande, ou simplesmente o Grande Telescópio Europeu, que terá um espelho de quase 40 metros de diâmetro. Enquanto o Webb observa no infravermelho a partir do espaço, esses novos instrumentos na Terra
terão uma capacidade de resolução sem precedentes para captar detalhes finos da estrutura galáctica. Essa colaboração entre os olhos no céu e os olhos no solo permitirá que verifiquemos se essas galáxias precoces possuem estruturas de suporte, como fluxos de gás que as alimentam, o que ajudaria a explicar como elas cresceram com tamanha rapidez. A interdependência tecnológica entre diferentes missões será a base sobre a qual construiremos o próximo mapa do cosmos. No campo da teoria, o futuro nos reserva um debate intenso sobre a necessidade de uma nova física. Se as observações continuarem a confirmar a existência de massas monumentais onde elas não deveriam estar, os modelos cosmológicos tradicionais precisarão ser expandidos ou talvez profundamente reformulados. Cientistas já estão explorando modelos alternativos de matéria escura, investigando se ela poderia ter propriedades auto-interativas que facilitaram o colapso acelerado das primeiras galáxias. Há também discussões sobre a natureza da energia escura e se a sua influência no início do universo foi diferente do que observamos hoje. Esse processo de inovação teórica é como construir uma nova ala em uma casa antiga. Aproveitamos os fundamentos que funcionam, mas adicionamos novos espaços para acomodar as realidades que acabamos de descobrir. Outro risco científico que será explorado no futuro é o da interpretação dos dados. Existe sempre a possibilidade de que o que estamos vendo como galáxias massivas seja, na verdade, algo diferente, como buracos negros supermassivos, extremamente ativos, que emitem tanta luz que parecem ser bilhões de estrelas. O refinamento das técnicas de observação nos próximos 10 anos servirá para eliminar essas incertezas. A ciência avançará através do rigor, onde cada hipótese será testada contra novas evidências. Essa busca por clareza é o que garante que o conhecimento que passaremos para as futuras gerações seja sólido e fundamentado em fatos verificáveis. Estamos vivendo o momento em que a dúvida torna-se o combustível para a próxima grande descoberta. As tendências também apontam para uma participação cada vez maior da inteligência artificial e de algoritmos de aprendizado de máquina no processamento do volume imenso de dados que o James Webb e outros telescópios geram. No futuro, seremos capazes de identificar padrões sutis na formação de estruturas que podem escapar ao olho humano em um primeiro momento. Essas ferramentas digitais ajudarão a catalogar milhares de galáxias do amanhecer cósmico, permitindo-nos realizar estudos estatísticos sobre como o universo como um todo evoluiu durante os seus primeiros milhões de anos. Não estaremos mais olhando para casos isolados de galáxias impossíveis, mas sim para o comportamento coletivo de um universo jovem em pleno crescimento. Vamos imaginar agora as missões que virão depois do James Webb. Já existem planos para telescópios espaciais ainda mais ambiciosos, como o Observatório de Mundos Habitáveis, que buscará não apenas as origens das galáxias, mas também sinais de vida em planetas ao redor de outras estrelas. A conexão entre o estudo das galáxias precoces e a busca por vida é direta. Ao entendermos como e quando os elementos químicos foram criados no início dos tempos, saberemos melhor onde procurar por mundos que tiveram tempo e condições de desenvolver biologia. O futuro do tema é, portanto, uma jornada em direção à nossa própria compreensão de quão comum ou quão raro é o fenômeno da vida no cenário universal. Além disso, o futuro nos trará uma visão muito mais nítida da teia cósmica, a imensa rede de filamentos de matéria que conecta todas as galáxias. Espera-se que possamos observar como o gás flui ao longo desses filamentos para alimentar as galáxias massivas que tanto nos intrigam. Entender esse metabolismo cósmico é essencial para decifrar por que algumas galáxias crescem de forma explosiva, enquanto outras permanecem pequenas. A inovação aqui virá da nossa capacidade de detectar a luz extremamente fraca que emana desses filamentos, revelando a infraestrutura invisível que sustenta a iluminação do universo estruturado. O impacto dessas pesquisas influenciará a forma como a humanidade percebe o tempo. À medida que olhamos cada vez mais longe, a nossa régua temporal se torna mais precisa. No futuro, talvez possamos datar o nascimento da primeira estrela com uma margem de erro de apenas alguns poucos milhões de anos. Essa precisão cronológica
nos dará um sentido de biografia universal muito mais completo. Saberemos exatamente quando a escuridão terminou e quando a primeira luz começou a moldar a realidade. Essa clareza histórica é um dos maiores legados que a astronomia contemporânea está construindo para o século XXI e para os séculos que virão. Socialmente, o futuro do tema promete uma integração ainda maior entre a ciência e a educação. À medida que os modelos são atualizados, os livros escolares e os documentários trarão uma visão do universo muito mais dinâmica e menos estática. A ideia de que o cosmos é um lugar de constantes surpresas e que as leis da física são ferramentas em constante aprimoramento incentivará novas gerações de pesquisadores. O mistério das galáxias impossíveis será o ponto de partida para as carreiras de muitos jovens que hoje olham para as imagens do James Webb com fascínio e curiosidade. O conhecimento deixará de ser algo pronto para ser uma construção contínua da qual todos podem participar. Por fim, ao pensarmos no destino do tema, sentimos que estamos diante de um oceano de possibilidades. O amanhecer cósmico deixou de ser um conceito nebuloso para se tornar um campo de pesquisa vibrante e cheio de nuances. As galáxias que hoje chamamos de impossíveis serão, em alguns anos, os marcos que nos permitiram entender uma nova camada da realidade. A tranquilidade com que encaramos esse futuro vem da confiança de que a razão humana, apoiada pela tecnologia e pela colaboração global, é capaz de decifrar os enigmas mais antigos do tempo e do espaço. Estamos caminhando para uma compreensão onde o início do universo deixará de ser um segredo guardado pela escuridão para se tornar uma história iluminada pela evidência e pela inteligência. A cada passo que damos nessa direção, percebemos que o universo é um lugar muito mais acolhedor para a nossa curiosidade do que jamais imaginamos. O futuro não é apenas sobre o que vamos ver, mas sobre quem nos tornaremos ao compreender a grandiosidade de onde viemos. Ao chegarmos ao final desta nossa conversa sobre as profundezas do tempo, convido vocês a sentirem o peso e a leveza de tudo o que percorremos mentalmente. Fizemos uma viagem que nos levou desde o silêncio absoluto da Idade das Trevas até o despertar vibrante e inesperado das primeiras grandes estruturas do cosmos. Essas galáxias que hoje chamamos de impossíveis são muito mais do que simples aglomerados de estrelas e gases distantes. Elas são espelhos que refletem a nossa própria jornada em busca de sentido. Perceber que o universo teve a capacidade de se organizar com tamanha rapidez e majestade nos faz pensar sobre a nossa própria pressa em compreender a realidade. Estamos todos mergulhados nessa mesma teia de matéria e energia, e cada átomo que compõe o nosso ser participou de alguma forma dessa dança frenética que o telescópio James Webb está agora nos revelando. O amanhecer cósmico nos ensina que a natureza não teme o desconhecido e não se prende aos modelos que criamos para tentar contê-la. A ciência, com toda a sua precisão e rigor, é a nossa forma mais honesta de admitir que o universo é sempre maior, mais rico e mais surpreendente do que as nossas teorias. Existe uma beleza profunda em saber que ainda existem mistérios que nos desafiam a pensar de forma diferente. Ao imaginarmos aquelas luzes ancestrais cruzando o vácuo por bilhões de anos, apenas para encontrar o nosso entendimento, sentimos uma conexão íntima com o início de tudo. Não somos apenas observadores passivos de um espetáculo distante. Somos a parte do universo que despertou para contemplar a sua própria aurora. Nesta nossa casa, o universo para o sono, buscamos sempre trazer esse tipo de reflexão, onde a física e a astronomia se encontram com a tranquilidade da nossa imaginação. Temos muitas outras histórias que exploram os segredos do espaço e as curiosidades da ciência, sempre com esse ritmo que nos permite entender o mundo enquanto encontramos a nossa própria calma. Convido vocês a continuarem percorrendo esses caminhos conosco, descobrindo novos temas que nos ajudam a colocar a nossa existência em perspectiva. A cada nova história, abrimos uma nova janela para o conhecimento, percebendo que o saber é uma jornada contínua e serena. Sentir que fazemos parte de algo tão grandioso nos ajuda a encarar a vida com uma segurança diferente. As galáxias impossíveis
nos mostram que o que hoje parece um desafio insuperável pode ser, amanhã, a base de um novo entendimento. A história do cosmos é uma sucessão de superações e organizações, e nós somos os herdeiros desse processo magnífico. Ao fecharmos este pensamento, levamos conosco a certeza de que a escuridão nunca é o fim, mas apenas o berço onde a próxima luz está se preparando para brilhar. Mas antes de nos despedirmos e deixarmos que essas ideias se assentem em nossa mente, preciso da sua ajuda de uma forma muito próxima. Se essa caminhada pelo amanhecer cósmico fez sentido para você, deixa o seu like agora, pois esse gesto simples é o que mantém a nossa chama acesa. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com alguém que também sinta o fascínio pelo céu, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a trazer novas descobertas. Alguns links de produtos também estarão aparecendo na tela agora. Se você sentir vontade de adquirir algo através deles, saiba que essa pequena ação ajuda muito o canal a manter a sua produção ativa e independente. Que a vastidão das galáxias lhes traga uma sensação de pertencimento e que o mistério do início de tudo ilumine o seu descanso. Ficamos por aqui, mas a ciência e a nossa curiosidade nunca param. Até breve, e que a luz do conhecimento continue guiando o seu caminho em meio às estrelas.